Olá pessoal, vamos dar sequência então ao nosso estudo de triângulos. E aí eu estava preparando o próximo assunto para passar para vocês e me veio que talvez fosse importante eu fazer essa pequena lembrança que está nesse vídeo para vocês. Tá? Esse assunto não está descrito naquele material em PDF que eu deixei para vocês, então é importante que vocês façam as anotações devidas, certo? O que eu vou falar aqui? Eu vou falar de pontos notáveis do triângulo, né? De linhas que nós vamos traçar nos nossos triângulos, além daqueles elementos que a gente já viu, né? E que nos trazem algumas informações importantes, tá beleza? Algumas dessas medidas, as três primeiras que nós vamos tratar, se chamam de sevianas. Isso eu não escrevi em nenhum lugar aqui dessas folhas que nós vamos passar aqui enquanto eu converso com vocês, tá? Mas sevianas são segmentos de reta que unem um vértice do triângulo ao seu lado oposto. E cada seviana tem uma característica diferente, tá? Vamos dar uma olhadinha nelas. A primeira seviana que a gente vai observar aqui, vamos lá, aqui, é o que a gente chama de altura. E é aqui me fez lembrar que eu precisava dizer isso para vocês. Quando a gente fala de altura, a gente fala de uma distância entre dois pontos, vamos dizer assim, mas mais importante é que quando a gente olhe para a altura, a gente consiga garantir que a base na qual está sendo medida essa altura tem um ângulo de 90 graus. Tá? Então, olha só, a seviana que a gente chama de altura diz assim, é o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao seu lado oposto, formando com o lado, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E olhem uma coisa aqui, eu desenhei o triângulo ABC, o triângulo ABC, né? E para cada vértice do triângulo existe uma altura, tá? Lembra uma coisa que eu já disse para vocês em outros momentos. As figuras geométricas, elas podem se mexer, né? Nós podemos girar a figura geométrica para observá-la da melhor forma possível. Eu até posso brincar isso com vocês. Quando a gente brinca, quando a gente fala de altura, eu vou fazer isso. Se a gente estiver olhando para o vértice A, eu vou deixar na melhor forma que vocês gostam de chegar à altura. Eu sempre brinco assim, a altura é o cara tá neste ponto aqui da montanha e o cara se jogar até no chão. Qual é a altura que ele caiu? É a distância de onde ele estava até o chão. Então, qual é a altura do vértice A? É a distância que vai do vértice A até o seu lado oposto, formando com ele um ângulo de 90 graus. Ah, se eu quiser saber a altura do vértice B, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos virar o nosso desenho aqui e vamos deixar o chão do jeito que vocês gostam de ver. Aqui. Aqui está o chão, certo? E a montanha é uma montanha inclinada para frente. Olhem só. Se alguém está em cima da montanha e cai, qual é a distância que ele vai até o chão? Por mais que eu tenha que prolongar o lado do triângulo, a distância do vértice B até este lado para formar um ângulo de 90 graus é esta aqui, tá certo? E por último, se eu quiser a altura do vértice C, agora nós voltamos na posição original, né? De novo eu tenho um prolongamento do lado AB para que eu consiga encontrar o segmento de reta que une o vértice C até o lado AB, formando com ele um ângulo de 90 graus. Então, todo triângulo, independente do triângulo que seja, tem três alturas. Em alguns triângulos, eu vou mostrar para vocês depois, as alturas estão todas dentro do triângulo. Neste caso aqui, eu tenho uma altura que passa por dentro do triângulo e as outras duas estão fora. Isso não tem o menor problema, tá? Agora, um nome bonito só para a gente guardar aqui, né? Vocês podem notar que eu tracejei aqui a continuação das alturas e elas vão se encontrar em um determinado ponto. Este ponto aqui eu chamo de ortossegural.
centro orto, que lembra de ortogonal, das alturas que formam 90 graus, né? E centro porque elas se encontram. Então, o encontro das três alturas de um triângulo nós chamamos de ortocentro. E essa foi a primeira seviana. A segunda seviana é o que nós chamamos de bissetriz. O que faz a bissetriz? Um segmento que une um vértice do triângulo ao lado oposto, isso sempre começa igual, dividindo o ângulo em duas partes iguais. Tá? Então, sempre que eu traço uma bissetriz, eu vou garantir que essa bissetriz divida o ângulo em duas partes iguais. Vamos lembrar que o triângulo pode ter, né, três ângulos iguais, assim como ele pode ter três ângulos diferentes. Tá? Então, eu estou dizendo que cada ângulo vai ser dividido à metade. E prestem atenção numa coisa. O fato de dividir o ângulo na metade não significa dizer que o lado também será dividido na metade. Uma coisa não garante a outra. Tá? Então, a única coisa que eu posso dizer da bissetriz é que cada um dos ângulos será dividido por ela em duas partes exatamente iguais. E aí observa uma coisa, de novo, cada uma das bissetrizes, quando levadas de encontro ao meio do triângulo, digamos assim, elas se encontram num ponto que a gente chama de incentro. In é dentro, né? Então, o centro que está dentro do triângulo. O que está dentro? Este círculozinho aqui, ó. Quando eu encontro as três bissetrizes dentro de um triângulo, eu consigo determinar um círculo que esteja colocado exatamente dentro do triângulo, que encontre os três lados do triângulo, que tangencie os três lados do meu triângulo, tá certo? Então, a primeira seviana, altura, a segunda seviana, bissetriz, e nós vamos para a terceira e última seviana, que eu chamo de mediana. Então, vamos lá. O que faz uma mediana? O segmento que une um vértice do triângulo ao seu lado oposto, dividindo o lado em duas partes iguais. Então, olha lá. Quando eu traço uma mediana que vai do vértice até o lado oposto, eu divido o lado em duas partes sempre iguais. Lembrando, o fato de dividir o lado em duas partes iguais não garante que o ângulo seja dividido em duas partes iguais, cada um com os seus problemas, tá certo? Então, a mediana divide o lado na metade, por isso que chama mediana. E quando eu encontro as três medianas de um triângulo, eu encontro um ponto que eu chamo de baricentro, conhecido também como centro de massa. O que significa isso? Se vocês recortarem esse meu triângulo aqui, e se eu tiver calculado certo este baricentro, se eu colocar esse triângulo equilibrado na ponta de uma caneta, ele não vai cair nem para um lado nem para o outro, certo? Claro, se a gente conseguir um lugar que não tenha vento, ninguém soprando perto, para não sacanear, tá? Mas ali é o ponto que distribui a massa de um triângulo exatamente para todos os lados, tá? Então ele não, teoricamente, não penderia para lado nenhum. E o último elemento que nós vamos estudar aqui, ou que nós vamos ver, vamos lembrar, vamos absorver um novo conteúdo, é o que a gente chama de mediatriz, tá? E mediatriz não é seviana. Por que não é seviana? Porque ela não parte de um vértice e não encontra o lado oposto, mas não partindo de um vértice. Então, o que é uma mediatriz? É um segmento que divide um lado de um triângulo em duas partes iguais, formando com o mesmo um ângulo de 90 graus. Né? A gente podia ser mais chato e dizer que é o lugar geométrico dos pontos equidistante de dois vértices consecutivos, tá? Mas isso é historinha. Vamos só lembrar aqui, uma mediatriz divide o lado em duas partes iguais e forma com ele um ângulo de 90 graus. Quando eu faço as três mediatrizes se encontrarem,
eu tenho um ponto que chama circuncentro. O que é esse ponto? É o ponto onde eu consigo traçar um círculo que passa pelos 3 vértices do meu triângulo, tá certo? E aí, vendo esses 4 pontos notáveis do nosso triângulo, eu vou fazer essa lembrança aqui para vocês. Se a gente tiver um triângulo equilátero, vamos lembrar um triângulo equilátero, é aquele que tem os 3 lados iguais. Neste cara aqui, todos os pontos notáveis são coincidentes, ou seja, cada uma linha rosa dessa aqui é ao mesmo tempo uma altura, uma bissetriz, uma mediana e uma mediatriz. Então eu posso dizer que essa linha rosa divide o ângulo em 2 partes iguais, divide o lado em 2 partes iguais e forma um ângulo de 90 graus com este lado. Isso vale para todas esses elementos neste meu triângulo equilátero. É mais uma informaçãozinha que vocês precisam guardar, tá certo? E na sequência a gente vai para o objeto do nosso estudo de fato, certo? Façam as suas anotações aí e a gente volta a conversar. Um abraço.